Vamos lá, salve Fabrício. Vamos torcer para que agora dê certo, né? Vamos torcer para que agora dê certo. Vamos ver. A internet aqui hoje realmente está muito ruim. Eu peço perdão a vocês por isso, peço perdão, mas mais uma vez dizendo que em breve já estaremos com a internet de fibra e aí então não teremos mais esses problemas. Tomara que agora dê certo, tomara que agora dê certo. Agora vai. Pronto. Tá ótimo. Então, Rick, dê o seu oi aqui para eu tentar te chamar. Agora vai, né, Álvaro? Rick, dê o seu oi aqui para eu te chamar para você dar o seu recado aqui. Apesar que já adiantamos bastante no horário. Mas vamos lá, querido. Ô, Fortilene, sim. Pronto, 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 pronto. Vamos chamar o nosso querido. Ó, Ô, queridos. Poxa, me perdoem. Será que a gente não vai conseguir fazer a nossa live? Oi, Adoro Paris. Há quanto tempo, minha querida? Voltou? Voltou? Vamos ver aqui. Voltou? Tá direitinho agora, queridos? Pronto. Ufa, ufa. Vamos então lá, né, queridos? Tá. Rick, então, querido, te peço perdão, querido. Não vou ter como te chamar porque já viu que a coisa tá esquisita hoje, né? Me perdoe por isso. Olhe, queridos, vamos fazer o seguinte. Eu não vou tirar os comentários, porque se eu tirar os comentários, eu não vou saber se está travando ou não. Então, de repente, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu lá no início das lives. Eu fiquei uma hora falando para os espíritos que não tinha nenhuma pessoa viva assistindo. Ai, que bom, querido. Fica com Deus, tá, Rick? Se for fácil, não tem graça? Então, vamos lá. Então, vamos para o nosso capítulo de hoje. Luz nas Trevas, de nossa irmã Joana de Ângeles, de Valdo Pereira Franco. Hoje é o capítulo 9, intitulado Vitória da Luz. Então eu não vou tirar os comentários, vocês aí então fiquem aí para eu saber se vocês estão aqui ou não, né? Capítulo 9 do livro Luz nas Trevas, Vitória da Luz. Lembrando que eu somente faço eu faço alguns comentários, retiro alguns comentários, não faço a leitura do texto todo. Mas, basicamente, Joana de Ângeles inicia o capítulo falando sobre o período de trevas do planeta, o período planetário, geológico, de construção do planeta em que só havia trevas. E depois, então, ela vai falar sobre as luzes, os seres humanos, e agora ela continua, né? Então, ela já trazendo agora para o dia de hoje. Ela diz: hoje existe a perspectiva de ter... Lembrando que este livro é de 2018. Joana nos diz: hoje existe a perspectiva de terminar com as sombras que envolvem a Terra, através de satélites artificiais que captariam a luminosidade do Sol e brilhariam quando a noite envolvesse o mundo. Os experimentos prosseguem e vemos na arquitetura o exemplo dos edifícios e lares para todas as finalidades apresentarem-se leves e transparentes, evitando-se qualquer escuridão. É o período de vitória da luz. Essa é uma face exterior em relação ao planeta terrestre, ou seja, a luz. Ela está falando sobre a luz, literalmente a luz do sol, as questões dos prédios, das luzes. Essa é uma face exterior em relação ao planeta terrestre. A outra, muito mais significativa, que merece reflexões apuradas e trabalho infatigável. Olhem que lindo que ela nos diz. Trata-se da luminosidade interior do ser espiritual que navega na embarcação da carne, etapa a etapa do seu progresso. Em todas as épocas, mesmo nas mais remotas, sempre houve a preocupação em favor da ordem, do bem e do amor entre as criaturas, impulsionadas apenas pelos instintos primários a lutar contra as imperfeições, a sombra da ignorância e do primitivismo.
Missionários da luz desceram à Terra e ensinaram doutrinas cujo conteúdo sustentava as bases da felicidade no sentimento de amor e de fraternidade que deveria vigorar entre todos. Incompreendidos uns e aceitos outros, os espíritos desencarnados também se empenharam em demonstrar a indestrutibilidade da vida, comunicando-se por métodos estranhos, até o momento em que a cultura pôde aceitar as claridades diamantinas do Espiritismo, que vem libertando os seres humanos para alcançarem a sua plenitude. Embora permaneçam trevas exteriores e interiores, responsáveis por guerras calamitosas e sofrimentos inomináveis, já se encontram traçados roteiros éticos para que esses males desapareçam por completo. É como eu sempre digo, a transição planetária, o mundo de regeneração é inexorável. É um movimento que não tem mais retorno, ou seja, a melhoria espiritual do nosso planeta não tem mais volta. O ser humano é a soma das suas experiências evolutivas, construtor do próprio futuro e colhedor do seu passado. Somos hoje o resultado de nosso ontem, e o amanhã depende do nosso agora. Possuidor de livre-arbítrio e conhecedor da realidade na qual se encontra quando reencarnado, dispõe dos instrumentos indispensáveis à conquista da alegria de viver, de amar, e pode alcançar a paz legítima que deflui da consciência pura e da conduta reta. Compreende que todas as ocorrências possuem um limite de tempo e logo perdem o seu significado, a que se apegam para sofrimento espontâneo e desnecessário. Vou ler de novo. Compreende o homem que todas as ocorrências possuem um limite de tempo e logo perdem o seu significado, a que se apegam para sofrimento espontâneo e desnecessário. Brigas contínuas, ressentimentos por qualquer fato desagradável, ciúme, inveja e paixões subalternas cedem lugar aos sentimentos nobres de fraternidade e de amor, porque a morte inexorável a todos consome na sua devastadora finalidade, reduzindo tudo a pó e a tristes lembranças, mesmo que sejam nos mausoléus soberbos ou nas covas rasas da pobreza. Vejam que aqui precisamos entender. Ela está falando sobre coisas que não são legais na existência. Brigas, ressentimento, ciúme, inveja, paixão primitiva, que cedem lugar e aí cedem lugar aos sentimentos nobres de fraternidade e de amor, porque a morte chega para todos. Mais abaixo ela nos diz: lamentos a que se apegam aqueles que se comprazem na vitimização, tormentos pela posse de algumas banalidades que lhes não fazem falta, mágoas injustificáveis por ocorrências insignificantes que defluem do ego inchado e insano, cedem lugar à jovialidade e à compreensão do sentido real do existir. E aí a última frase. Por não compreenderem a brevidade da existência física, os seres humanos lutam uns contra os outros, ambiciosos. Bem, o que ela nos diz aqui? O título do capítulo é Vitória da Luz. O que Joana está querendo nos dizer? Muito simples. Eu acho que na live de ontem eu falei sobre isso. Infelizmente, nós, seres humanos frágeis, ainda de um mundo de provas e expiações, nós ainda enxergamos, temos uma visão muito estreita, muito curta, muito tacanha. Nós não temos uma visão do todo, nós não temos uma visão do cosmos, nós não possuímos uma visão da imortalidade. É muito interessante isso. E nós não nos damos conta que as lutas que nós passamos são decorrentes do nosso passado e que elas hoje são necessárias para construir um futuro melhor. E aí o que ocorre?
nós nos apegamos a pequenas coisas. E não é que isso é errado. De novo, não é errado. A pessoa, vamos ver aqui algumas coisas que ela fala. Brigas contínuas, ressentimento, ciúme, inveja. O que acontece? Só um instantinho. O que acontece aqui quando ela fala isso? Peraí. O que acontece aqui? Ela está dizendo que não que essas questões, brigas, ciúme, inveja, paixões subalternas, ressentimento, os seres humanos de um mundo de provas e expiações, alguns deles terão essas questões de uma maneira amplificada. O ciúme desequilibrado, inveja que é terrível, as paixões mais primitivas, o ressentimento, as brigas contínuas. Então isso realmente é muito triste. E quando a gente começa a ter uma visão maior, a gente vê que essas questões, elas passam. Por isso que é tão importante o desenvolvimento, o amadurecimento espiritual. Mas aqui, lá vai o Jack, né? Por isso que, graças a Deus, não tem inquisição espírita, não é? Graças a Deus, porque eu não entendi aqui uma colocação de Joana de Ângeles, que agora está me chamando a atenção, que uma primeira leitura não me chamou. Porque ela está dizendo aqui que todas essas coisas ruins, as brigas, os ressentimentos, ciúme, inveja, as paixões primitivas, cedem lugar aos sentimentos nobres de fraternidade e de amor. E ela diz, porque a morte inexorável a todos consome na sua devastadora finalidade, reduzindo tudo a pó e a tristes lembranças. De novo, queridos, eu não entendo esta colocação de Joana de Ângeles. De novo, mais uma vez, lá está o Jack se colocando, mas como você vai se colocar contra Joana de Ângeles? Vou. Porque lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21, item 10, mensagem de Erasto, companheiro de Paulo em suas viagens, dizia que devemos passar tudo pelo crivo da razão. Então ela está dizendo que a morte a todos consome na sua devastadora finalidade. Eu achei esse termo extremamente apocalíptico e depois ela fala, reduzindo tudo a pó e a tristes lembranças. Mas eu me coloco um pouco contrário a esse raciocínio de Joana de Ângeles, porque nós não temos tristes lembranças das pessoas que partiram. Das pessoas que partiram, que nós amamos, nós temos uma saudade e não uma triste lembrança. Não entendi, não entendi a colocação que ela diz que a morte tem uma finalidade devastadora, porque isso, inclusive, é contrário, inclusive, ao ensino espírita de que nós somos imortais. Não entendi essa colocação, muito menos a colocação seguinte, que a morte reduz tudo a tristes lembranças. Eu não tenho das pessoas que eu amei na minha vida, como minha mãe, por exemplo, eu não tenho uma triste lembrança, eu tenho uma saudade, saudades boas e não tristeza. Porque a lembrança que eu tenho dela é boa. As lembranças que nós temos das pessoas que partiram são lembranças boas. Nós podemos ficar tristes porque elas partiram, mas as lembranças são boas. Então, de novo, aqui para variar, não entendi essas colocações, mas enfim. Isso, exatamente, Vivi. Ficamos tristes. Remorso não, Isis brinco, porque ela não está falando em remorso, ela está falando em lembrança. Triste lembrança. Então, o remorso não seria remorso, Isis, porque ela diz o quê? Que as brigas, ciúme, inveja, tudo cede em lugar aos sentimentos nobres de fraternidade e de amor. Enfim, sigamos, não é? O que eu acho que... O que eu acredito, o que eu vejo é o seguinte, vou até marcar aqui, de repente vou mandar um e-mail para Divaldo um dia desse, porque tem tanta coisa que eu estou falando, né? Joana vai ficar bem brava comigo. Devastadora finalidade? Tristes lembranças? Não rola. Bem, mas de qualquer forma, vamos pegar o todo. O que Joana de Ângeles ela quer nos dizer?
Ela quer nos dizer, queridos, que, adivinha só, eu e você já fomos homens primitivos. Sabe homem primitivo, homem das cavernas? Tcharam! Já fomos. Já tivemos outra aparência, outras feições. Já fomos homens das cavernas na época em que nós vivemos nos mundos primitivos. Adentramos o mundo de provas e expiações, milhares e milhares e milhares de anos vivenciando o mundo de provas e expiações, nessa roupagem um pouquinho melhor do que os homens primitivos, não tão pouco assim, não muito melhor, mas um pouco melhor do que os homens primitivos. E aí o que ocorre? A nossa alma começa a despertar. Mas ainda é normal. Os seres humanos, por quê? O ser humano de mundo de provas e expiações, ele é frágil. Então o ser humano, ele vai ter muitas vezes, devido a uma baixa autoestima, ele vai ter um ciúme desequilibrado. Ele vai ter inveja. Ele vai ficar remoendo, sim. Alguém faz mal para ele e ele fica remoendo, ressentindo. Os seres humanos fazem isso. Os seres humanos ficam fazendo aquelas discussões mentais. Não, porque se ela tivesse me dito isso, eu poderia ter dito aquilo. E por que na hora que ele falou isso, eu não respondi desse jeito? Nossa, por que eu não falei isso? E nós somos assim. Infelizmente. E às vezes a gente fica brigando por tanta bobagem. Faz parte da nossa evolução. Jack, quando a gente melhora, uma, duas encarnações. Mais uma encarnação já vai estar muito top. Nossa próxima reencarnação, nossa próxima parada. Planeta Terra, mundo de regeneração. Já vai estar bem melhor. E aí, então, na próxima, então, aí tá top de linha. Então, pensa assim, nos próximos 100 anos, na sua próxima vida, pronto, as coisas vão melhorar bastante. Yara Sheila, já tem uma pergunta aqui. Queridos, enquanto eu estou falando, eu sempre deixo os comentários desligados, né? E hoje eu deixei ligado porque a internet está aqui meio doida, mas então eu peço a vocês para fazerem perguntas só quando eu terminar, porque eu vou estar prestando atenção no que vocês falam. Mas já tem uma pergunta aqui, eu vou responder rapidamente a Yara Sheila. O ciúme tem relação com baixa estima? Total, Yara. Total. O ciúme desequilibrado. Não o ciúme normal, que todo mundo tem um pouquinho de ciúme, mas o ciúme desequilibrado, total relação com baixa estima, minha querida. Total. Assim como, pasmem a todos vocês, muitas vezes o ato de traição também tem a ver com autoestima. Falamos muito nisso ano passado, quando fizemos o nosso estudo de amor e sexualidade com Joana de Ângeles, não é? Então, vamos voltar aqui. Então... Exato, Fabrício falando. É justamente devido à doutrina espírita que me sinto consolado e não triste. Tenho também saudades e a saudade é dos dois lados. Exato. Então vamos entender o quê? A Joana de Ângeles, acima de tudo, a despeito das falhas que, ao meu ver, tem aqui nesse texto, nós vamos ver que nós somos perfectíveis. O que isso quer dizer? Muito simples. Quer dizer, queridos, que... Peraí. Tem um bichinho bem fofinho aqui na minha parede. Isso quer dizer o quê? Que a cada nova vida, eu estou um pouco melhor, você está um pouco melhor. A cada nova vida. Cada um de nós vai melhorando um tiquinho. Vai melhorando um pouquinho. Não são grandes saltos evolutivos, mas sim, nós vamos evoluindo, queridos. Esse é o grande ponto. Claro que existem muitas pessoas que elas reencarnam, passam a vida inteira e não aprendem nada. Mas isso, no século de hoje, já é mais difícil, ok? Nos outros séculos todos, era mais fácil por quê? Porque a sociedade, ela girava em torno da religião. O centro do Estado era a religião. Deus era o centro do Estado e da vida das pessoas, seja no catolicismo, seja no protestantismo a partir do século XV, mas o catolicismo por 15 séculos. Então, os seres humanos, a sociedade de modo geral, claro que tinham muitas outras religiões, não é? Mas eu estou querendo dizer assim, mas no contexto que nós conhecemos, mas infelizmente as religiões cristãs, elas foram extremamente dominadoras e castradoras. Então nós vivemos muitas vezes acreditando que paga o dízimo, faz oferta no altar, faz a comunhão, comunga, se confessa, faça o seu louvor, seja o que for, e que isso você já está bem. Então, pronto. Ou seja, as religiões não nos ensinavam a nós nos esforçarmos
para sermos pessoas melhores. Curiosamente, indo na contramão dos ensinos que Jesus nos disse, não é verdade? Então, e aconteceu, só que agora, então nós vamos ver, já no século XX e muito mais ainda agora no século XXI, nós vamos ver que cada vez mais, as pessoas estão entendendo que cabe a elas, cabe a cada um de nós nos tornarmos pessoas melhores. Não cabe a Deus me tornar uma pessoa melhor. Não é o dízimo que eu pago que me torna uma pessoa melhor. Não é o fazer comungar ou me confessar. Não é o passe que me torna uma pessoa melhor. Não é beber litros e litros de água fluidificada que me torna melhor. O que me torna uma pessoa melhor é a minha conduta. Simples assim? É. Por isso que nós temos uma frase, se eu não me engano, de Divaldo, que ele diz que ele prefere um ateu que pratique caridade do que um religioso hipócrita. Então vamos prestar mais atenção sobre isso. Eu acho, no meu ver, no ver de Emmanuel, também na questão 236 do Livro Consolador, é a religião que nos conecta a Deus. Isso não há sombra de dúvida. Mas a religião que nos conecta a Deus, a prática da caridade, também é uma forma de religião. Fazer o bem é uma forma de religião. Sem título. Sem, eu sou isso, eu sou aquilo. Não, eu só faço bem. O que será que é mais importante para a espiritualidade? Uma pessoa que frequenta a sua casa espírita, a sua igreja, seu templo evangélico, 7 dias por semana, como eu frequentava 7 dias por semana a casa espírita e trabalhava 7 dias por semana na casa espírita, ou é mais importante para a espiritualidade a pessoa que praticou caridade a vida inteira? Que ela não frequentava uma casa religiosa, mas que ela estava junto aos pobres, aos desvalidos, aos órfãos, aos velhos. Entendem? Então precisamos entender que todos nós, a tendência de todos nós é a cada vida. A grande questão, o que acontece? É que muitas vezes nós queremos para ontem, muitas vezes nós exigimos demais de nós mesmos, é o que eu sempre digo. Vamos respeitar e aceitar a nossa humanidade. Isso não quer dizer que devemos ficar sentados à beira do caminho, vendo o tempo passar e não fazer nenhum esforço em nos melhorarmos. A melhoria é nós sairmos da zona de conforto, é por isso que tanta gente não melhora. Porque você se tornar uma pessoa melhor requer esforço, requer vigilância, requer energia, requer você sair da sua zona de conforto. E é por isso que tantas pessoas... tá ruim, mas tá bom. Como é que você vai? Já viu isso? Como é que você vai? Eu vou levando. Como é que você vai? Eu vou indo. Mas vai indo para onde? Tá levando o quê? Que tipo de resposta é essa, gente? Pelo amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Alguém pode me dizer? Tô indo. Como você vai? Eu tô indo. Como é que você vai? Eu vou levando. Tá levando o quê para onde? Tá indo para onde? Tá indo pro abismo? E às vezes a gente não se dá conta disso. E a gente tem isso como um jargão, como se fosse uma resposta pronta, completamente irracional. Precisamos começar a estar mais atentos, queridos, ao que nós andamos falando e ao que nós pensamos da nossa vida. De novo, como eu sempre digo, não é perfeição, mas é esforço no bem. O que o Cristo espera de todos nós, queridos, é esforço nos bem. Então, como é que o título do capítulo? A vitória da luz. A luz sempre vencerá. A luz sempre estará conosco. Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, versículo 13. Versículo 13, versículo 14. Vós sois a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. Precisamos começar a estar mais atentos a isso, querido. Nós somos os responsáveis por levar a luz de Deus, a luz de Jesus em nós, a todas as pessoas que nos cercam. Nós somos responsáveis, e mais ninguém, por iluminar o nosso próprio caminho. E mais ninguém. E às vezes nós ficamos colocando a responsabilidade, a culpa, e Joana de Ângeles nos fala sobre isso. No final, ela fala algo muito legal. O que ela fala? Pessoas que se comprazem na vitimização. As pessoas que se fazem de vítimas. Por quê? Porque é muito mais fácil se fazer de vítima. É muito mais fácil se fazer de vítima do que se esforçar para ser melhor.
Ai, porque o governo, ai, porque a gasolina, ai, porque o Covid, ai, porque a conjunção dos astros, ai, porque Escorpião está em ascendência para Touro, ai, porque o planeta está chegando ao fim, ai, o apocalipse, ai, Deus, ó vida, ó azar. Vamos parar com essa história, pelo amor de Deus. Vamos tomar as rédeas das nossas vidas nas nossas mãos. Eu sou o único responsável pela minha vida. Eu sou o único responsável pelo meu livre-arbítrio. E você pelo seu? O que você tem feito para promover o bem na sua vida? O que você tem feito para sentir mais paz? Amanhã é sábado. Por exemplo, sábado amanhã, o que eu vou fazer? Vou à praia pegar onda? Vou pegar surf? Ah, não, eu estou em Brasília, né? Brasília não tem onda. Brasília não tem praia. Mas entendem? O que nós podemos fazer, o que eu posso fazer, o que você pode fazer, o que nós podemos fazer nas nossas existências para termos mais paz, nos sentirmos mais plenos. João capítulo 10, versículo 10, Evangelho segundo João capítulo 10, versículo 10, fala de Jesus. Eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Qual a parte que a gente não entendeu? Qual a parte da vida em abundância que a gente não está pegando para a gente? Qual é a parte da paz que Jesus nos deixa? A minha paz vos deixo, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo dá. Evangelho segundo João, capítulo 14, versículo 27. Qual a parte que a gente não está entendendo? Mas depende unicamente de nós. Não depende de Deus, de Jesus, da transição planetária, do país, do governo, do dólar, da gasolina. Não, para. Não depende do seu chefe, do seu esposo, dos seus filhos. Depende unicamente de você e de mais ninguém. Deixa eu só beber água e aí então adentramos para as perguntas para enriquecermos o nosso estudo de hoje. TC Delvaux, eu acho, dizendo: aprendi isso com você, importante é o meu esforço no bem. Exatamente. Vamos ver se vocês têm alguma pergunta para nos fazer, algum comentário, algo que possa enriquecer o nosso estudo, não é? Vamos ver. Pronto, já temos aqui. Oi, Adri! Jack, existe a possibilidade também de estarmos passando por alguma dificuldade, por alguns erros nessa encarnação mesmo? Uma prova ou expiação da própria encarnação? Sim, minha querida. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, itens 3 a 5. Não, eu peguei o livro dos Espíritos. Evangelho segundo o Espiritismo. Pronto. Evangelho segundo o Espiritismo, ok? Capítulo 5, itens 3 a 5, minha querida Adri. Vamos lá. Capítulo 5 é o maior capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, para quem não sabe. Vamos aqui. Capítulo 5. Item 3, Justiça das Aflições, do capítulo 5. Item 4, Causas atuais das aflições, Adri. Então, sim, o famoso ditado aqui se faz, aqui se paga, é perfeitamente verdadeiro. Algumas vezes a gente já paga já nessa vida e outras deixamos para uma outra existência. Então, sim, minha querida, muitas vezes os desafios que nós vivemos são pelas ações, pelas atitudes que nós mesmos tomamos nessa vida. Lembrando, Adri, que não só as dificuldades, minha querida, mas igualmente as coisas boas. Não se esqueça. TC Delvaux, gratidão. Jack, a G falando. Jack, eu não entendi a leitura, fiquei perdida. G, basicamente o que Joana nos diz é que existia um período geológico na Terra em que haviam trevas e que depois a luz surgiu. Hoje em dia ela diz que a própria arquitetura mostra que a luz quer se fazer presente e agora ela diz então que essa luz a brilhar em nós, de alguma forma, ela é inexorável, minha querida. Basicamente é isso. É isso que Joana está nos dizendo. Joana está nos dizendo que nós precisamos ficar atentos mais à nossa própria existência e não ficarmos presos tantos a uma visão estreita e não universal, uma visão cósmica de quem nós verdadeiramente somos. Joana está nos dizendo que às vezes nós ficamos presos a pequenas coisas do dia a dia e nos esquecemos que nós somos imortais.
Creio que basicamente seja isso, minha querida. Neuza Maria. Jack, no Evangelho é dito que teremos que dar conta dos filhos que nos foi confiado. Sim, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, tem 9 mensagens de Santo Agostinho, e Santo Agostinho nos diz que Deus nos dirá: o que fizeste das crianças confiadas à tua guarda. É exatamente isso. E quando são adultos e regem suas próprias vidas, não temos controle. Ué, Neuza, aí acabou o seu papel. Simples assim, minha querida. Então a gente dá conta dos filhos enquanto a gente consegue educar. Chega um momento que eles se tornam adultos e eles seguem o caminho deles. Simples assim, minha querida. Então o importante é o papel dos pais na primeira infância, na segunda infância, na juventude, quando chega adulto. Aí o papel somente de dar o suporte, acolher, ser a voz da experiência, da maturidade espiritual e emocional, quem sabe, para aconselhar os filhos quando eles pedirem. Precisamos entender que nós não podemos nos intrometer na vida de quem quer que seja amigo, seja adulto, seja filho. Às vezes a gente quer, não, mas eu estou vendo que ele está indo para o caminho errado, mas talvez sejam experiências que ele precise passar. Então, se ele não te dá entrada para você ajudar, como eu sempre digo, nós só podemos ajudar quem quer ser auxiliado. E isso serve igualmente para os filhos, minha querida. Então, quando eles são adultos, cabe a eles a condução da vida deles. De nada, Adri. Bittencourt. Jack, por onde devo começar os meus estudos da doutrina? Tenho os básicos de Allan Kardec, mas me perco todas as vezes que começo. Minha querida, eu esqueci seu nome, eu acho que é Janaína, não é? Desculpe se eu falei errado. Comece os básicos de Kardec, não. Se você está começando a doutrina espírita, fica só com o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos. Só, minha querida. Só. Evangelho segundo o Espiritismo, Livro dos Espíritos. Não vai no resto, que aí pode se embananar toda, não. E são livros de consultas, livros de leituras breves, livros de estudo também. A partir daí, eu acho que você pode ler o livro Boa Nova, de Chico Xavier, que conta episódios da vida de Jesus. Eu acho que você pode ler o livro Nosso Lar, para saber um pouco mais como funciona o mundo espiritual. E eu creio que também você pode ler o livro A Caminho da Luz, de Chico Xavier, igualmente, que temos uma visão, a visão da criação do mundo, de acordo com a criação do mundo, a trajetória do mundo, a história do mundo à luz do Espiritismo. Esse é o subtítulo do livro. Então, Evangelho segundo o Espiritismo, Livro dos Espíritos, Boa Nova, Nosso Lar e A Caminho da Luz. Eu acho que com esses 5 livros tem muito material aí para você estudar, minha irmã. Muito material. Que vamos ter o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo, falando sobre a doutrina, Nosso Lar falando sobre o mundo dos espíritos, Boa Nova falando sobre Jesus, a vida de Jesus, A Caminho da Luz falando sobre os acontecimentos planetários na história da humanidade como um todo. Já tem material de estudo aí para uma vida, minha querida. Caso você não tenha conseguido, se alguém não gravou, vou repetir, pessoal. Evangelho segundo o Espiritismo, Livro dos Espíritos, Boa Nova, Nosso Lar e A Caminho da Luz. Ok? Esses 5 livros já são espetaculares. Se você quiser adentrar um pouco o caminho psicológico dentro da doutrina espírita, eu recomendo o livro Renovando Atitudes, de Hamed. Foi o livro exatamente que nós estudamos no ano passado, ok? De nada, Neuza. Fabrício, as pessoas precisam olhar mais para o céu e admirar a grandeza e imensidade dele. Para mim me dá paz, para mim também, Fabrício. Sabe que eu tenho muita vontade de ir no deserto do Atacama, que dizem que tem a visão do céu mais bonita do planeta. Tenho muita vontade de ir lá. E eu concordo com você, meu querido, concordo também. Cíntia Kelly, boa noite, minha irmã, boa noite. Jack, o que acha quando a pessoa opta por não ter filhos? Algo sobre isso na doutrina? Não. Se a pessoa não opta por não ter filhos, tá. Tipo,
Se você não tiver filhos, vai ficar 10 anos no umbral. Não, que bobagem é essa? Está cheio de pais que não sabem educar os filhos. Está cheio de filhos que vivenciaram alienação parental, relações tóxicas e abusivas dos pais. Imensidade de pais imaturos emocionalmente e espiritualmente que não sabem como educar um filho ou que não têm a responsabilidade suficiente para ter filho. E afinal de contas, ainda que sejam pais que fizeram tudo certinho com os filhos, e tem outra pessoa que praticou caridade. Então, minha querida, não, absolutamente não importa se você tem filho ou não, o que importa é a sua conduta na existência. Com filho, sem filho, com marido, sem marido, com pai, sem pai, com mãe, sem mãe. Independe. O que importa é a conduta da pessoa, minha querida. Isis. O Mundo que eu encontrei de Luiz Sérgio também é muito bom. Eu não cito os livros de Luiz Sérgio, na verdade, porque eu fico com o básico, né? O nosso básico é André Luiz. Não tem jeito, né, queridos? Luiz Sérgio ele vai surgir depois. Inclusive, eu dou palestras aqui na Casa Espírita aqui de Brasília, onde foram psicografados os livros de Luiz Sérgio. Eu dou palestras aqui no Recanto de Maria, aqui no Lago Sul, em Brasília. Eu sou trabalhador daquela casa. Então, eu só não cito Luiz Sérgio porque André Luiz ele é o básico da doutrina, né? O básico da doutrina em termos de vida no mundo espiritual é André Luiz, através de Chico Xavier. E depois vamos ter Luiz Sérgio, vamos ter a Patrícia, né? A Violeta nas Janelas, por exemplo. Teremos muitos outros. Mas sim, Luiz Sérgio também é muito bom. G. Eu trabalho com arte e nas minhas fotografias há 5 anos observo muito incidência de sombras e pouca luz. Hoje em dia mudei meu conceito, trazendo mais luz nas imagens. Meu Deus, eu assimilei a leitura. Olha, G, que coisa linda que você falou, que coisa linda. Max Santos. Como saber se as reações de raiva de uma criança de 8 anos para o pai é uma influência de pessoas do presente ou de algo para resolver de vidas passadas? Muito interessante sua pergunta, meu querido. Mas será que essa raiva... pode haver sim. Uma criança pode ter raiva do pai por influência de outros, sim. Por exemplo, vou dar só um exemplo. Não conheço, não sei qual é o seu contexto, né? Mas pode ser, por exemplo, pais que se separaram, a mãe não queria se separar do pai e a mãe fica falando mal do pai para o filho pequeno. E aí a mãe da mãe, a sogra, a ex-sogra, também fica falando mal do pai para o filho pequeno e essa criança pequena pode começar a ter raiva. Pode sim, meu querido, porque afinal de contas é uma criança, não é? E é muita covardia dos pais, das mães, das avós, dos avós que fazem isso. É extrema covardia. É uma covardia extrema. Um pai que fala mal da mãe para os filhos, uma mãe que fala mal do pai para os filhos, é de uma covardia incomensurável, porque ela é uma criança. E ela não tem o mínimo contexto, ela não tem base na vida dela. E os heróis da vida dela é o pai e a mãe. E quando a mãe fala isso, ela destrói algo dentro da criança. Ou quando o pai fala isso. Então, é uma infelicidade do pai e da mãe que faz isso. E com certeza absoluta, terá de responder por essa atitude. Porque pode vir a criar na criança um adulto emocionalmente instável. Por causa do que ouviu que a mãe falava do pai, ou porque ouviu do que o pai falava da mãe. Daniel, Jack, uma pessoa pode gerar provações ou expiações só pelo falar? Meu querido, Evangelho segundo Mateus, capítulo 12, versículo 34, e capítulo 15, versículo 18. A boca fala do que está cheio o coração. E capítulo 12, versículo 36 e 37. Vamos prestar atenção no que Jesus nos diz. Pois de toda palavra ociosa que o homem disser, há de dar conta no dia do juízo, e por suas palavras será condenado, ou por suas palavras será justificado. Então, sim, meu querido, pelo que a pessoa fala, ela pode trazer para si mesma obsessores terríveis. Inclusive, falar mal de alguém pode gerar processos obsessivos, como está aqui. Nossa, está uma confusão aqui os livros. Espera aí. Vamos lá? Respondendo a sua pergunta, Daniel Navas. Vamos aqui reorganizar os livros. Livro dos Médiuns. Item 252, deu o Livro dos Médiuns? Vamos ver. Item 252, deu o Livro dos Médiuns. Vamos ver.
Kardec inicia dizendo: as imperfeições morais do obsedado, aquele que está sofrendo de uma obsessão, são frequentemente obstáculo à sua libertação. E aí ele vai falar sobre um exemplo. Vai falar sobre certas pessoas que, a despeito dos seus atos piedosos, gostam bastante de falar mal do próximo. E o espírito que as obsede, então elas têm um espírito obsessor, tira a sua discórdia. Então, ele vai dizer aqui o que mais embaixo. E aí o que ele está dizendo? Olha o que Kardec vai dizer. Basta a sua vontade para os afastar, por meio dos esforços que fazem para se melhorar. Então aqui no item 252, ele está falando sobre certas senhoras. O que essas senhoras têm de melhor a fazer é rogar aos seus espíritos protetores que não as abandonam. E aí vai falar embaixo, porque essas senhoras gostam bastante de falar mal do próximo. E essas senhoras estavam em um processo obsessivo. Item 252 do Livro dos Médiuns, meu querido. Então, sem pelo falar, podemos construir o céu ou um umbral ao nosso redor. G. Oh, que coisa linda, G, sobre as suas fotos, querida. Que bacana. Tá vendo, G? Você tá colocando no exterior o que existe dentro de você. Fundos claros e muita luz. Olha que lindo. Tânia, procuro mostrar aos meus filhos e netos que Deus é um Pai amoroso e que Ele quer que façamos tudo para nos melhorar. Exatamente, minha querida Tânia Regina, exatamente isso. Janaína, isso. Oh, a Luísa gostou do quadro de leão. Olha, Luísa, o quadro de leão. Não é lindo? Muito lindo, né, Luísa? Que bom que você gostou, minha querida. Adri, eu passei a gostar muito de remédio pelos estudos do Jack. Pelos estudos, Jack, pelos estudos. Eu passei a gostar muito de remédio pelos estudos, Jack. Eu também, Adri. Remédio, ele é espetacular, né? Toda quarta-feira. Esse livro As Dores na Alma que a gente tem estudado, meu Deus, é tipo... Cada aula assim é uau. Para mim, eu olho e falo assim, meu Deus do céu. Amanhã, inclusive, estarei fazendo uma postagem, dessas postagens que eu faço todos os dias. Amanhã estarei fazendo uma postagem do nosso estudo de quarta-feira. Salve, Lauro! Tá escutando a Rádio Novela Nosso Lar? Que bacana, querido. Michele Maria, boa noite. Carol Scholz, olha a colocação que ela faz. Melhor não ter filho do que ter e não saber ou querer cuidar. Brilhante colocação, Carolzinha. Brilhante colocação. Melhor não ter filho do que ter e não saber ou querer cuidar. Gente, eu atendo terapeuticamente falando mães novinhas, mães que uma delas, a filhinha dela inclusive está fazendo 1 ano amanhã, diga-se de passagem, a outro filho dela está com 4 anos, uma outra também bem mais novinha ainda, com 4 meses, uma outra com filho agora de 2 meses, bem mais novinho, e eu acompanho a luta dessas mães no estudo, porque não é só... eu acompanhei durante a gestação, inclusive essas mães também, em terapia, não é? E o quanto que essas mães estudavam para saber mais sobre os filhos, para saber mais sobre tudo. Então, ter filho não é só botar no mundo. Você tem que saber como educar emocionalmente, espiritualmente, de uma forma madura. E tem todas as questões relativas à maternidade. Então, acho que a colocação da Carol é muito lógica e racional. Melhor não ter filho do que ter e não saber ou querer cuidar. É isso mesmo. De nada, Cíntia Kelly. TC Delvox. Quem é Luiz Sérgio? Minha querida, Luiz Sérgio, ele é um espírito que ele psicografou vários livros através de uma médium chamada... Esqueci agora. Não é Ivone. Dona Ivone, Ivone, se eu não me engano. Minha cabeça, daqui a pouco eu lembro se o nome dela é Dona Ivone ou não. E ele foi um espírito que veio... ele tem vários livros em que ele vai relatando, então, a sua vida no mundo espiritual, meu querido. Pronto, a Jaque já respondeu. Oi, Jaque. O Luiz Sérgio, ele era morador aqui de Brasília, trabalhador do Banco do Brasil, e ele desencarnou num acidente de carro. Isis, André Luiz é maravilhoso, mas eu acho a linguagem difícil. É difícil, sim. A linguagem de André Luiz é difícil por um simples motivo. Nós estamos em 2021 e os livros foram escritos na década de 50.
É por isso que a literatura de André Luiz é difícil. Você tem toda a razão, Isis. Sim, Jaque. Ô, Guga, salve, querido. Gratidão a você, Jacimara. Cíntia, Jack, tem algum livro que fale sobre o sentido da vida, sobre propósito? Ah, deixa eu pensar. Meu querido, o sentido da vida é nós nos tornarmos pessoas melhores. Mas sobre propósito, aí eu creio que sirva os livros de teor psicológico, principalmente de Hamed, minha querida. Renovando Atitudes, As Dores da Alma, Os Prazeres da Alma, que será o livro que nós vamos estudar quando terminarmos as dores da alma. Então, no caso, eu acho que os livros de Hamed, que são mais de cunho psicológico, que toda quarta-feira fazemos o nosso estudo aqui, eu acho que os livros de Hamed seriam os mais indicados. G. Jack, o que Paulo quis dizer quando não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? G, essa fala é de Paulo ou é de Jesus? Agora eu estou confuso. O que ele está querendo dizer? Que o pouco influencia no muito. Você só bota um pouco de fermento para levedar uma grande quantidade de massa e essa massa crescer. Então, pouco, ele influenciou muito. Era isso, mas eu acho que essa fala é de Jesus, eu posso ter equivocado também. Então, é isso que eles querem dizer, que na época de Paulo, de Jesus, os poucos cristãos, cada um daqueles poucos homens, mulheres cristãos, eles influenciavam a vida de muitos. Tanto que hoje nós temos aí o cristianismo como ele é. Carol, o que torna uma pessoa pessimista ou negativa com foco na sombra? Minha querida, pode ser várias coisas. Pode ser uma questão orgânica, fisiológica, como uma doença chamada distimia. Pode ser uma pessoa que teve uma infância extremamente infeliz, com atos equivocados dos seus pais. Pode ser uma pessoa que sofreu algum trauma severo na vida dela, como uma traição, por exemplo. Pode ser uma pessoa que já traz isso de uma outra vida. Pode ser também uma pessoa que esteja em um estado mais primitivo de existência. Veja que é um leque muito amplo, não é, minha querida? Dessas pessoas que focam na sombra. É lamentável, mas existe muito. Eu também amo esse meu quadro de Leão, acho ele lindo. A Luísa falando que está adorando o estudo de Hamed. Sim, Jacimara, é bem isso. O Hamed nos deixa. Ele faz com que a gente olhe para dentro da gente de uma forma muito forte, né? Não é a Adri Campese falando. A gente se identifica, né? Cada chacoalhada, e André Luiz ele faz exatamente. Hamed ele faz exatamente isso, né? Ele chega e slap, 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 ele faz exatamente isso. Ô, Gal, o Arthurzinho tá aí com você, que bom, minha querida, um beijo. Isso! Que bom. Pronto, Fabrício, gratidão. Não é Ivone, é Irene. Pronto, Dona Irene Machado. Dona Irene Pacheco Machado. Exato, gratidão, meu irmão Fabrício. Não é Ivone do Amaral Pereira. Eu tava com a cabeça Ivone do Amaral Pereira, não. Irene Pacheco Machado. Exatamente isso. A Dona Irene, ela psicografou todos os livros de Luiz Sérgio e ela foi fundadora aqui do Recanto de Maria. Para mim, o centro espírita mais bonito aqui de Brasília. Ele é realmente um centro espírita muito bonito, e foi toda devido à venda das obras, não é? Das psicografias dela em relação ao nosso querido Luiz Sérgio. Gratidão, meu irmão Luiz Fabrício, gratidão, querido. Oi, Aline Murta, boa noite, querida. Viviane, Jack, quando se diz que os filhos são heranças do Senhor, e no sentido de amarmos, protegermos os que nos são confiados, e não obrigação de termos filhos, não é? Sim, minha querida. Não existe obrigação nenhuma, nem de ter filho, nem de adotar filho. Deixamos isso claro. A nossa única obrigação é nos tornarmos pessoas melhores. Claro que no planejamento reencarnatório pode vir a questão de ser pai, de ser mãe, mas não, isso não é obrigatório para todas as pessoas, ok? Então, os filhos não são herança do Senhor. Vamos falar melhor.
os filhos, eles não são herança de Deus. Como assim? Os filhos são filhos de Deus, literalmente. Que Deus nos confia. Ah, eu entendi sua colocação. Que os nossos filhos são herança de Deus. Agora eu entendi, sim. No sentido, sim. E não obrigação. É exatamente, minha querida. Exatamente, Viviane, o que você falou. Exatamente isso. Enedilma, filhos não vêm com manual de instrução. Difícil, mas prazeroso. Uma amiga minha, outro dia, ela me falou que ter filho é literalmente padecer no paraíso. Porque ela fala, eu não consigo dormir, eu estou exausta, mas eu sou a mulher mais feliz do mundo, sou a mãe mais feliz do mundo. Então é isso mesmo, né? Fátima, onde estava José quando Jesus foi crucificado? Minha querida, pela falta de informações, tudo nos leva a crer que José já havia desencarnado, ok? José aparece muito pouco no Evangelho. Elizabeth, como faço para ouvir a radionovela? Não faço ideia, minha querida, não é comigo. Isso deve ser no canal do YouTube. Eu realmente não sei, minha querida. Elizabeth, bota lá no Google, radionovela Nosso Lar. Vai aparecer, com certeza. Ah, então é de Paulo mesmo. Gratidão, Gê, gratidão. É porque eu estava me lembrando da parábola do fermento de Jesus, né? Mas então é isso, é de Paulo mesmo. Gratidão, Gê, gratidão. Jack, estava falando com meu primo antes da live, contando as transformações que fiz em minha vida. E devo muito a você, porque quando conheci você e seu trabalho, estou cada dia sendo uma pessoa melhor. Oh, minha querida, gratidão, Elizabeth, mas nunca se esqueça, não sou eu. É Jesus e você mesma. Eu só passo uma informação. É Jesus que adentra a sua vida e é você, Elizabeth, pela sua conduta, pelo seu livre-arbítrio que está te transformando em uma pessoa melhor. Vamos lá. Vera Ribeiro, as palavras de Hamed é um pá, uma corda, não é, Vera? Oh, pronto. Elizabeth, a Adri já te disse aqui, ó. Já te falou lá no YouTube. Pronto. Yara Sheila. Jack, o que fazer quando a pessoa nos cobra tanto? E por mais que façamos, parece não ser o suficiente. Minha querida, eu acho que algumas vezes nós precisamos parar um pouco e racionalizar, raciocinar, refletir sobre a nossa vida e sobre a outra também, né? Precisamos refletir quem é essa outra pessoa, há quanto tempo que nós convivemos com ela, quanto tempo nós iremos ainda conviver com ela, entendendo que é a gradação evolutiva espiritual da pessoa. Se a pessoa é assim, vamos parar de acreditar que ela vai mudar. A mudança pode ocorrer, mas pode não ocorrer. Então, tem pessoas que cobram, não é? Pessoas que estão o tempo todo, parece que tudo, nunca estão satisfeitas. Minha querida Yara, eu acho que às vezes na nossa vida é momento de refletir, não é? É uma relação, é uma amizade, é um pai, uma mãe, um marido, uma esposa, um filho, uma filha. Qual é o contexto? E lembrando que às vezes é importante colocarmos limites também, viu, minha querida? A pessoa nos cobra tanto, talvez essa pessoa ela precise de cuidados terapêuticos. Talvez o problema esteja nela. E como você está falando, eu entendo que você fala, nossa, parece que nada do que eu faço é suficiente. Existem pessoas que são assim. E aí cabe a você, minha querida, verificar quem é essa pessoa, qual a importância dessa pessoa na sua vida, e a partir daí refletir, quem sabe tomar alguma medida, mesmo até mesmo de amorosamente colocar limites. Também é importante. Porque às vezes a pessoa ela simplesmente ela não vai se conscientizar. Não adianta você falar agora é de noite. Não, existem pessoas que você vai falar agora é de noite, ela vai falar não, para você, para mim é de dia. Então não adianta, às vezes não adianta a gente falar, não adianta eu falar sobre teologia para uma criança de 6 meses, ela não vai entender. E não adianta eu tentar explicar para uma criança espiritual, a despeito dela ter, quem sabe, 70 anos, coisas de adulto, se ela for uma criança espiritual. Ok, minha querida?
G. Jack, os baile funks estão voltando com tudo aqui no Rio. Como a espiritualidade vê tudo isso nesse momento de transição? O carnaval aqui também já se faz presente. Como tudo isso funciona? As trevas se fazendo presente, eu não sei, né? Eu vou até refazer a minha fala. Eu não conheço, não sei como um baile funk funciona, mas tudo que nós já ouvimos falar não é nada de bom. Então, se é um lugar onde tudo leva para a sensualidade, a sexualidade ou a violência, não pode haver espíritos superiores ali. Então são as trevas que se fazem presente. Infelizmente, infelizmente. Carnaval, já falamos sobre isso também um pouco, não é? E carnaval muitas vezes, sim, é uma pena, mas mostra somente a fragilidade dos seres humanos. E aí o que acontece, né? E depois a gente reclama da pandemia, né? Mostra somente o quanto que o planeta Terra ainda é infantil. É uma pena, é lamentável, mas é isso. Oi, Elizabeth, gratidão, gratidão. De nada, Yara. Cristina Rocha, não entendo muito quando você diz um adulto ser criança espiritual. Minha querida Cristina, a pessoa ela pode ter 50 anos de idade, biológica, cronológica, mas espiritualmente ainda é uma criança. Só fala bobagem, só faz bobagem, não tem maturidade emocional, não tem maturidade espiritual. É uma criança espiritual. É isso. Então, entenda, Cristina, que idade cronológica, idade biológica e idade espiritual não andam juntas. Não andam. É o famoso coeficiente espiritual, coeficiente emocional. Então você pode falar com uma pessoa de 70 anos e você olhar e falar assim: meu Deus do céu, não aprendeu nada na vida. Não aprendeu nada na vida. É uma criança. E você pode falar com um adolescente de 14 anos e você olha e fala assim: meu Deus, que alma velha. Porque a despeito de ter 14 anos, ele já traz uma maturidade espiritual. Ou seja, cada pessoa ela está em um nível diferente, evolutivo espiritual, devido às reencarnações que todos vivem. E isso é independente da idade cronológica. Entendeu, minha querida? Oi, Aguida. Oi, Pri. Oi, Pri. Olha, a Pri falando aqui. A Pri, a mãe do Josias. Boa noite, Jack. Boa noite, querida. Ter filho é uma belíssima missão, mas acredito que quem não tenha filhos também pode escrever uma linda história. Deus sabe de tudo. Perfeita colocação, Pri. Nossa, que bom que você está aqui. Feliz por você estar aqui, viu, minha querida? Exatamente isso. Exatamente isso. A Pri, ela é mãe do Josias, um menino muito querido, não é? Tem um bichinho aqui, é? Tem um bichinho. Isis. A Isis falando do Rio de Janeiro, né? Infelizmente, só mostra o nível espiritual das pessoas. Paty Diniz. Jack, mamãe pode ser responsabilizada pelo suicídio de um filho por não ter feito mais ou conseguido evitar? Responsabilizada, minha querida, é uma palavra muito forte, ok? Porque cada pessoa, ela possui o seu livre-arbítrio, tá certo? Mas existem pessoas que vivenciam, e aí eu não sei o seu caso, não estou me direcionando a você, ok, Paty? Eu nem a conheço, na verdade, mas existem muitos filhos que vivenciam relações extremamente abusivas e tóxicas por parte dos pais, e aí essa criança, então, tem os pais adoecidos e ele pode adentrar uma depressão que pode levá-lo a um suicídio. Pode. Os pais são responsabilizados? A responsabilidade é do filho, porque cada um recebe de acordo com as suas obras. Então, caberia ao filho ter se tratado, ter se cuidado, né? Agora, não ter feito mais pela sua própria colocação, eu vejo que não é o seu caso, não. Não é o seu caso. Então, minha querida, entenda que muitas vezes essas almas mais frágeis é uma alma adoecida que infelizmente vai buscar o suicídio, não é? Não sei se foi o seu caso ou de outra pessoa que você conheça, mas em linhas gerais, minha querida, não. O suicídio, a pessoa responsável pelo suicídio é ela mesma, e existem casos excepcionais que são devidos a processos obsessivos.
E é claro, então, que o obsessor, ele igualmente terá a sua responsabilidade, ok? No caso de suicídio, seja de filhos, seja de quem for, o que eu vejo é muita prece. O que de melhor nós podemos fazer é prece por essas pessoas. A G fez uma boa pergunta. Qual a diferença entre imaturidade e maldade, espiritualmente falando? Os seres primitivos, minha querida, eles são maus por natureza, porque eles desconhecem o bem, ok? Então, o ser bem primitivo, ele desconhece o bem ainda, e é com o tempo que ele vai conhecendo o bem, que é a própria definição de mundo primitivo. Só existe o mal. A definição de mundo primitivo é só existe o mal. Mundo de provas e expiações. Existe o mal e o bem, mas o mal supera o bem. Mundo de regeneração. Bem e mal igual. Mundos ditosos ou felizes. O bem está acima do mal. Mundos divinos ou celestes. O mal não existe. Então, o mundo primitivo é isso. Só existe o mal. Então, uma pessoa que ela é uma alma jovem, ela pode ter esse grau de maldade, digamos assim, que aí não seria maldade, seria primitivismo. Imaturidade espiritual não é a mesma coisa. Ah, não é não. Peraí, não. Criança espiritual, ok? Uma pessoa que seja uma alma mais jovem, ela é imatura. Maldade já pode ser uma alma bem mais velha, mas que pratica maldade. Pelo seu livre-arbítrio, prefere praticar o mal do que praticar o bem. Então, eu que inverti aqui as coisas aqui. Então, deixando claro, a imaturidade espiritual demonstra que ele tem uma alma jovem, é uma criança espiritual. Maldade, não. Nós vamos ver espíritos de muitas vivências, muitas reencarnações, que ainda estão no mal. Ok, minha querida? Por que eles optam pelo mal? Por diversas questões. Eles optam pelo livre-arbítrio deles. Geralmente, segundo Hermínio Miranda, geralmente vai haver um trauma gigante que esse ser passou, que a partir dali ele se dedicou somente ao mal. Ok? Geralmente, no fundo de toda maldade, existe muitas vezes um trauma ou uma imaturidade. Oi, Pri, foi você que me fez essa pergunta um dia desses? Um dia desses, uma pessoa me fez essa pergunta, não sei se foi você. Nem sempre, minha querida, nem sempre. Pode ser que encontre, mas pode ser também que eles já tenham retornado para continuar na caminhada evolutiva deles, porque afinal eles são cães, não é? Precisamos permitir que eles avancem reencarnação após reencarnação até chegarem ao mundo dos homens. Isso, Cristina, as vivências. Stephanie, Jack, gostaria de saber se além das lives, que são além de palestras, bálsamos, acalentes e ensinamentos, se além de tudo isso, você faz terapia, se sim, onde? Sim, Stephanie, eu sou terapeuta. Hoje em dia eu faço atendimento online. Desde que começou a pandemia, eu não faço mais atendimento presencial, mesmo porque eu atendo pessoas do mundo inteiro. E aí, caso eu sou terapeuta Theta Healing, então caso você tenha interesse em qualquer coisa, me manda um direct que eu te passo mais informações. Tá bom, Stephanie? Ô, minha querida, das lives que são palestras, minha querida, não. De novo, né? As palestras, os bálsamos, acalentos, ensinamentos. Além de tudo isso, não, porque não sou eu que faço, minha querida. Na verdade, Stephanie, é Jesus que faz. E é você, minha querida, pelo seu livre-arbítrio, que toma a decisão de, numa sexta-feira, 8h19 da noite, estar aqui. Então entenda que o mérito não é meu. O mérito é todo seu, minha querida. Todo seu. Cristina Rocha, Jack, cachorro vai voltar sempre como cachorro ou vai evoluir? Exatamente, Cristina, evolui, né? Porque, como Leon Denis fala, e a espiritualidade também. Nós já passamos pelo mineral, pelo vegetal, pelo animal, digamos assim, e hoje estamos aqui, digamos assim, no hominal, no reino dos homens. Então, todo animal ele precisa reencarnação após reencarnação até se tornar um homem. Apesar que existem bastante discussões mesmo dentro do meio espírita sobre isso, pelo seguinte, porque existem animais que são muito melhores do que muito ser humano por aí, não é verdade?
É verdade. Então, peraí, e aí a gente pensa, não, peraí, mas esse cão é tão bom, ele é tão amoroso, tipo, ele é tudo de bom. Pô, ele ainda vai ter que reencarnar então como um homem, um primitivo, um homem das cavernas? Não, mas tem lógica isso? Pois é, por isso que tem muita discussão no meio espírita sobre isso, mas a tendência, minha querida, é que todos evoluam. Por quê? Mesmo porque o cão ele não tem raciocínio, ele tem instinto, não é? Então, para que ele possa evoluir e chegar um dia à angelitude, assim como nós, não é? Os espíritos, não precisa ir muito longe, os espíritos mais evoluídos aqui de Júpiter, do nosso sistema solar, dos espíritos mais evoluídos, são os habitantes de Júpiter, eles nos veem como macacos. Literalmente como macacos. Então, para os habitantes de Júpiter, apesar que a gente fala e a gente raciocina, para eles nós somos macacos. Revista Espírita de abril de 1858, questão número 67. Que Kardec vai conversar com o habitante de Júpiter e Kardec pergunta: se o habitante mais evoluído do planeta Terra fosse para Júpiter, qual seria a diferença evolutiva? Eles respondem: a mesma diferença evolutiva entre vocês e os macacos. Portanto, para os habitantes de Júpiter, adivinha? Nós somos macacos. Então, assim como nós olhamos para os cães, os habitantes de Júpiter olham para nós. Então, um dia, os cães serão como nós e nós seremos como os habitantes de Júpiter e os habitantes de Júpiter serão como os anjos, espíritos puros. Ô, Regina, gratidão a você, porque você e o Felipe estão sempre aqui conosco. Gratidão a você. Parabéns. Renato, paz e luz, querido. Olha a Gal falando sobre ser mãe, né? A vida é feita de escolhas. Ser mãe traz um aprendizado, não ser mãe traz outro. Tudo tem um propósito. Perfeita colocação, Gal. Adri, eu também agradeço muito a você, Jack, por ser instrumento da palavra de Jesus e pela forma como nos coloca. E pela forma como nos coloca, tudo nos ajuda. E ainda de presente a Babi, que é muito fofa e nos trata com muito carinho. Sem sombra de dúvida, a Bárbara, graças a Deus, amanhã é sábado, graças a Deus eu vou estar com ela. Hoje eu tive rapidamente com ela, tive com ela meia hora, porque eu tive que levar lá para nossa casa nova, algumas coisas, né, um monte de coisa que a gente comprou, mas foi super rápido, super rápido. Gratidão, 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 minha querida Adri. G. Jack, conheço uma família que o filho de 10 anos cometeu suicídio. Não consigo entender uma criança ter essa conduta. Pode me explicar? Hoje, minha querida. Estamos passando por um movimento de transição planetária e temos visto crianças com depressão e crianças que cometem suicídios. Eu conheço um menino de 9 anos que tentou suicídio, se eu não me engano, 2 vezes. Então, cada contexto é um contexto, cada situação é uma situação. Consegue entender uma criança ter essa conduta, minha querida G? É fato que hoje no nosso planeta, há uma geração atrás, somente as pessoas de mais idade tinham depressão. Hoje em dia, uma criança com depressão está se tornando uma coisa normal. Então, é importantíssimo que os pais tenham muito cuidado na educação dessa criança, dando suporte emocional e espiritual a essa criança, porque é isso que vai fortalecê-la perante as lutas da vida. Max Santos, como identificar se a mente está barulhenta por influência dos espíritos ou é apenas ciclos mal fechados? Meu querido, se é um ciclo que ainda não se fechou, a mente está barulhenta por isso. Se é um ciclo que está no processo de fechamento, a mente pode estar barulhenta por causa disso, né? Então nem sempre será influência espiritual, não, meu querido, nem sempre. Simplesmente é um ciclo se fechando. Ou seja, é uma relação que terminou, é um emprego que se findou, é um luto, ciclos que vão se fechando. Enquanto esse ciclo não se fecha, esse barulho mental vai ficar na nossa mente, sim. Nem sempre será influência dos espíritos, não. Mas tem que tomar cuidado para não se tornar, ok? Ô, Leila, gratidão, gratidão. Pronto, a Elizabeth está lendo o livro Nossos Filhos São Espíritos de Hermínio Miranda. Hermínio Miranda é espetacular. Hermínio Miranda é espetacular. Pri, Jack, como faço para receber uma carta psicografada? Pri, na época de Chico isso era muito comum.
nos dias de hoje, pouquíssimas pessoas fazem isso. Eu já soube, não sei se é verdade, mas algum tempo atrás, uns 2 anos atrás, eu soube de uma pessoa bastante famosa, que estava com mandado de prisão exatamente porque ela forjava psicografias. Não sei se isso é verdade, mas eu ouvi, me falaram isso. Então, hoje em dia, eu creio que seja pouquíssimas pessoas que façam isso, minha querida. E então, não teria informações a respeito disso para te dar, minha querida, infelizmente. Pri, Jack, não entendi. Os animais um dia viram homens ou vêm de um mundo primitivo para compartilhar um dia de uma vida eterna? Não, minha querida, segundo a espiritualidade, segundo a espiritualidade, Pri, a destinação de todos nós é a angelitude. Seja um homem, seja um cachorro. Porque, segundo a espiritualidade, esse cachorro um dia se tornará um ser humano, porque é importante que ele desenvolva o raciocínio para que ele um dia, então, também se torne um anjo, assim como nós, minha querida. Basicamente é isso. Desse jeitinho, exatamente isso. Somente mais uma pergunta, querido, já estamos terminando. Cláudia Rolli, um terapeuta Theta Healing, minha querida. A terapia Theta Healing é uma terapia que ela busca colocar a pessoa em estado de meditação e relaxamento profundo, que são exatamente as ondas teta do cérebro, e dentro desse estado das ondas teta, buscar então ali olhar as questões que precisam ser melhoradas na vida da pessoa, por exemplo, não é? Então, traumas, seja o que for, é como eu sempre digo, todo ser humano precisa de terapia, absolutamente todo ser humano precisa de terapia, e é como eu digo, eu escolhi essa terapia, ser um terapeuta Theta Healing, por quê? Porque a terapia Theta Healing, ela diz que é Deus agindo através de nós. Ou seja, ela tem um cunho que coloca a espiritualidade junto no trabalho terapêutico. E quando eu descobri isso, eu achei fantástico, porque eu falei, nossa, é exatamente isso. É Deus agindo através de nós para levar auxílio a outra pessoa. Então, basicamente é isso, tá bom? Basicamente, em linhas gerais, né? Queridos, 8h28, chegamos ao final da nossa live. Gratidão. Fiquem com Deus. Muita paz. Gratidão. Fiquem com Deus. Muita paz. Querido Mestre Jesus, te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade que todos tivemos de estar mais uma vez aqui contigo. Gratidão, Senhor, pela oportunidade do esclarecimento, pela oportunidade da vivência espiritual que todos nós tivemos, mesmo sem nos darmos conta. Que o sábado e o domingo que se aproxima, Senhor, que possam ser dias de paz, de refazimento, que possamos escolher nos distrair, mas também descansar a mente, a alma, o corpo. Ajuda-nos, Senhor, para que possamos tomar boas atitudes nesse final de semana, em recompor o nosso corpo após uma semana árdua de trabalho. Ajuda-nos, Senhor, a sermos melhores. Ajuda-nos, querido Mestre, a levarmos a Tua luz, a Tua paz, o Teu amor para todos aqueles que estiverem ao nosso redor. E em nome de Deus, nosso Pai, em Teu nome, Mestre Jesus, nós damos então por finalizado a nossa live da noite de hoje, rendendo graças a Deus e graças a Ti, Senhor,
Que assim seja. Queridos, gratidão. Fiquem com Deus. Muita paz. A paz de Jesus, queridos, que existe em mim, eu desejo, eu dedico a cada um de vocês. Boa noite e até a nossa live de domingo, quem sabe, não é? Fiquem com Deus.